Davi falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o Salmo 23 que todos nós conhecemos. E ele continua dizendo, descrevendo a função do pastor, né? Ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque Davi, ele era pastor, né? Ele começou tudo como um pastor. Deus permitiu que ele fosse um pastor para ele entender o trabalho do próprio Deus e para que ele fosse preparado para pastorear o rebanho de Deus, que era o povo de Israel. E ele falou que o bom pastor, né, não fala o bom pastor, mas ele estava se referindo ao Senhor. O Senhor, gente, é Jesus. O Deus do Antigo Testamento é o Senhor Jesus. Então, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele estava querendo dizer que Jesus era o pastor. E Jesus, no Novo Testamento, reforça dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o lobo vindo, ele foge, porque as ovelhas não são dele. Então ele não tem amor, ele não tem apego pelas ovelhas, porque as ovelhas não são dele. Então quando a ovelha pertence ao pastor, ele sabe, ela é minha, eu faço tudo por ela, porque ela é minha, eu vou cuidar dela, eu não vou deixar ninguém fazer nada com ela. E aquele que não é o pastor, que cuida por salário, ele foge, ele não se importa, porque ele não tem cuidado com as ovelhas. Mas Davi falou, ele guia mansamente a águas de descanso. Essa palavra mexeu muito comigo, a primeira vez que eu meditei isso. Ele guia mansamente. Então, o bom pastor, ele vai guiar você mansamente a águas de descanso, águas tranquilas. As águas de Deus, as fontes de Deus, são águas que vão trazer refrigério. Ele fala, refrigera a minha alma. Gente, pra gente viver nessa vida, nesse mundo, termos uma vida tranquila, a gente precisa que a nossa alma esteja tranquila, não é? A nossa alma precisa estar equilibrada, em paz, para que a gente possa viver. Imagine você ter um pastor. O pastor é o guia. Imagine você ter um pastor que bate em você, que te xinga, que grita com você. Um guia que não tem paciência com você. Então, ele fala que o Senhor, ele é um pastor paciente, manso, tranquilo, que guia você mansamente até águas de descanso. Então o Senhor, gente, ele não guia gritando, brigando, xingando, te ofendendo, te humilhando. Ele guia você com tranquilidade, devagar, no seu tempo, mansamente, para águas de descanso. Então, se tem alguém guiando você, causando em você algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento, de medo, de pavor, se tem alguém guiando você, fazendo você ter medo de Deus, ter medo das coisas, essa voz não é a voz do pastor. E Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz e me seguem. De maneira nenhuma seguirão o estranho. Então, ele fala que existe uma voz de um estranho. Ele falou que as ovelhas, elas não seguirão o estranho. Então, nós temos que entender que existe uma voz de um estranho, uma voz estranha, que não é a voz de Deus. Então, a voz de Deus, ela vai nos guiar mansamente a águas tranquilas de descanso. Então, se existe uma voz dentro de você, te levando a ser uma pessoa ansiosa, te levando a temer o futuro, te levando a se entristecer, a olhar para a sua vida e você chorar. É uma voz dentro de você que faz você achar que a sua vida não tem sentido, que as coisas não têm valor, que ninguém gosta de você. Essa voz não é a voz de Deus.
Porque o nosso Deus, ele é o bom pastor, ele nos guia mansamente a águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Então, ele não atribula a nossa alma. Então, se tem alguma voz, algum pensamento dentro de você, atribulando você, saiba que esse pensamento não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela não te atribula, ela não te perturba, ela não te inquieta, ela não te faz se sentir triste, ela não te põe para baixo. A voz de Deus, ela te coloca para cima, olhando para o alto, olhando para frente, olhando para as coisas boas que o Senhor tem para você, do quanto você é amado por Deus. Então a voz do bom pastor, ela é mansa e ele guia devagar, mansamente você até as águas de descanso. O lugar onde Deus quer te conduzir não é para um lugar de sofrimento. Ele pode passar com você, porque ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai passar. Mas o lugar que o Senhor tem para você são águas tranquilas de descanso. O Senhor disse que nós encontraríamos um lugar de refrigério na presença dele. Então é esse lugar que Deus quer te conduzir, a um lugar de descanso e de refrigério, onde a sua alma vai ficar em plena paz, em pleno sossego. Tem um versículo, gente, e quando eu ganhei minha filha, eu lembro um dia que eu estava com ela, ela nenenzinha, ela estava mamando, ela mamava muito, e eu estava passando por uma tribulação muito grande, e o Espírito Santo me deu essa palavra no momento que eu estava amamentando minha filha, que eu me sinto segura, eu não lembro exatamente o versículo, tranquila como uma criança que acaba de ser amamentada, é mais ou menos assim o versículo, mas Deus fala que nós, nas mãos do Senhor, nós ficamos tranquilos como uma criança que foi amamentada, que acabou de ser amamentada. Por quê? Porque o nosso Pai nos pega nos braços, nos aquieta, Ele aquieta a nossa alma, né? Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Então, se existe dentro de você uma inquietação, uma angústia, uma ansiedade, um medo, uma preocupação, algo que está te fazendo se sentir mal, pressionada, essa voz não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é mansa, ela é poderosa, mas ela é mansa, suave, e Ele vai te guiar calmamente, mansamente, a lugares de descanso. Ainda que você possa passar por momentos de aflição, o lugar, o destino de Deus que Ele quer te conduzir não é a lugares de perturbação, mas é lugares de descanso. O Senhor tem um descanso para nós. Esse descanso está em Cristo, está na fé. Esse lugar em que Deus quer que a gente habite, no esconderijo do Altíssimo. Está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque você está junto dele. Então, estar junto do Onipotente é estar em Cristo, é estar confiando no Senhor. Estar em Cristo é estar confiando no Senhor, crendo que Ele está cuidando de tudo, que Ele está cuidando de você. É você estar crendo no Senhor Jesus. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar em Cristo. Esse é o lugar de descanso que nós temos, onde nós podemos sossegar os nossos medos, porque Ele prometeu, nenhum mal me sucederá quando eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Nenhuma praga chegará à minha tenda, né? O Senhor enviará anjos para nos guardar e Ele também nos suprirá, porque Ele disse que ele no Salmo 23, Ele disse que Ele vai nos guiar a pastos verdejantes. Então, ou seja, quando nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós temos sustento, alimento, proteção, sossego, tranquilidade na presença do Senhor. Então, se tem alguma voz te inquietando no seu coração, essa voz não é a voz de Deus.
A voz de Deus, ela é mansa, suave e vai te guiar calmamente, porque o nosso Deus, ele não é ansioso. Nós podemos ser, mas ele não. Ele conhece o futuro, gente. Alguém que já conhece o futuro, ele não vai ficar ansioso com nada. Então, nós podemos descansar, encontrar descanso nos braços do nosso Senhor, porque esse é o objetivo de Deus, nos conduzir mansamente a águas tranquilas de descanso. Então, pode descansar, porque é no descanso, na confiança, em descansar e confiar está a nossa força. Então, a nossa salvação está em confiar no Senhor, em descansar no Senhor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e descansa, tá bom? O que Deus quer de você é confiança, descanso. Descansa no Senhor. Não adianta você dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeastes, porque os seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você confia no Senhor, Ele supre as suas necessidades. Amém? Entregue para Ele suas necessidades e confia. Deus te abençoe, que essa palavra fortifique o seu coração. Amanhã a gente posta mais vídeos para vocês. Se inscreve no meu canal, tá bom? Beijo, boa noite para vocês. Ótima semana.